Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar de álgebra booleana, que é uma matemática que ela é usada na programação. Então, falar aqui sobre ela e ela é uma matemática que só tem dois números, que é o zero e o um. Que o zero significa é falso e o um significa verdadeiro. E como que eu calculo na álgebra booleana? Porque ela não tem nem mais nem menos. É outra maneira. Quer dizer, dá pra você usar o mais, mas tipo, se você for. Mas é melhor, pelo menos pra mim, é melhor usar tipo o e o ou. Além do não. Esses são basicamente os principais. Esses três aqui. Por quê? Bem, eu vou explicar o não primeiro. Que o não, ele é basicamente. Tipo, quando você vai fazer uma verificação, tipo, ver se tipo, tem, tem maçã. Se tiver maçã, isso daqui vai ser verdadeiro. E se não tiver, isso aqui vai ser falso. Mas e se eu colocar um não aqui na frente? Bem, se não tiver, se for falso, isso aqui vai fazer com que seja verdadeiro. E se tiver, se for verdadeiro, ou tem maçã, isso daqui vai, o não vai fazer com que seja falso. Porque se tiver maçã, o não tem maçã vai ser falso, porque tem. Então, basicamente, faz uma inversão. Fazer uma tabela aqui que seria tipo A, seria uma variável se ela é verdadeira, se ela tem um, se ela é falsa. Se ela for verdadeira, o não vai fazer com que ela vire falsa. Se ela for falsa, o não vai fazer com que ela vire verdadeira. Bem, então agora vamos passar para o E, que seria basicamente ver se tem duas coisas. Tipo, se eu falo que tem, tipo, maçã e banana numa cesta, é porque tem as duas coisas. Então, se eu for falar, tipo, se tem banana e maçã na cesta, eu quero que tenha as duas coisas. Tipo, se tiver as duas coisas. Então, o E basicamente verifica se as duas variáveis são verdadeiras. E aí vai ser verdadeiro. Tipo, deixa eu dar um exemplo aqui com a tabela. Deixa eu colocar E, B. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, vai ser verdadeiro, porque tem os dois. Tem A e B. A e B são verdadeiros. Mas se A for falso e B for verdadeiro, vai ser falso, porque não tem A e B. E se tiver A e não tiver B, vai ser falso. E se não tiver nenhum dos dois, também vai ser falso. Bem, então agora eu vou falar do ou. Ou, vou colocar já aqui. Vamos lá então. Quando eu falo tem maçã ou banana nessa cesta, quer dizer que tem um dos dois na cesta.
Então, quando eu vou ver se tem banana ou maçã na cesta, eu quero que tenha pelo menos um dos dois para fazer alguma coisa. Então, isso daqui ele vai dar verdadeiro se qualquer um dos dois, os dois ou qualquer um dos dois for verdadeiro. Vou fazer a tabelinha aqui. Se tem A ou B, se tiver os dois, vai ser verdadeiro. Se tem um dos dois, tiver o A e não o B, isso aqui também vai ser verdadeiro. Se não tem A e tem B, vai ser verdadeiro. Mas se não tiver nem A nem B, é falso. Bem, se até agora você não conseguiu entender o e ou o, eu fiz aqui um exemplo em Python que vai ajudar a entender melhor. Aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei que tem maçã e tem laranja. Ou seja, um e um vai dar um, que é true. Mas aqui, ó, se um deles aqui já deu falso, então aqui vai ser falso. Aqui a mesma coisa, um deles deu falso, então o resultado final vai ser falso. E aqui os dois deram falso e deu falso. E aqui, ou do ou, esse daqui de baixo, tá dividido pela linha. Ó, os dois são um e são verdadeiro, então deu verdadeiro, deu um. Mas aqui, ó, tem um falso, mas tem um verdadeiro, então deu verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, e aqui os dois deram falso e deu falso no final. E também, uma última coisa a acrescentar aqui é que você pode combinar. Então vamos lá, dá para eu combinar tipo um e ou, dá para combinar um não também. Tipo, se eu quiser que se tiver só execute um código quando só não execute um código quando tiver duas coisas. Eu coloco um não tem laranja e maçã. Que daí se tiver uma laranja e não tiver maçã, ele vai executar, vai ser true isso aqui que vai inverter. Esse daqui só tiver laranja vai ser true, vai inverter. E se não tiver nenhum dos dois vai ser true também. E aqui, se tiver os dois, vai ser falso. Posso também fazer com verificar se não tem nenhum nem outro, que seria aqui no ou. Como só quando não tem, só quando todos forem falso dá falso, eu posso inverter isso aqui. Então, quando tiver pelo menos um, vai ser falso. Mas se não tiver nenhum, vai ser verdadeiro. E é isso, espero que você tenha pelo menos entendido um pouco de álgebra booleana e até mais.